irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com muito prazer, com muita satisfação, estou hoje aqui de forma remota para trazer aqui uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança ao nosso povo, aos nossos irmãos, os irmãos de todo aí o campo de Minaçu, de todos aqueles que porventura vier acessar essa preleção. E Deus, com certeza, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E o importante é que nós estamos, neste momento, interagindo com a igreja, interagindo com os nossos irmãos, levando a palavra do Senhor. Para cada época, da vida, Deus tem a sua forma de se comunicar. E o recurso que nos resta nos nossos dias é esse recurso, em função de tudo aquilo que nós estamos passando. Se você olhar para a história da igreja, teve épocas que a igreja se comunicava com os irmãos, que os líderes comunicavam com os irmãos de forma muito mais difícil do que hoje nós estamos comunicando com vocês. Na época da perseguição avassaladora do cristianismo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, os irmãos viviam em cavernas escondidos, mas mesmo assim a mensagem, a interação da igreja, ela permaneceu viva, porque é Deus que está no controle de todas as coisas, independe das circunstâncias que nós vivemos. Nós reconhecemos que para cada momento da história da humanidade, Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele abre um caminho para nós, um caminho onde a sua palavra não fique presa, não fique aleijada, não fique reprimida. E o recurso que nós temos hoje, pela misericórdia do Senhor, são as redes sociais, são esse meio rápido de comunicação, e nós estamos aqui dando continuidade ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade à sua obra redentora aqui na terra. E agradecemos a Deus por tudo, que vem as dificuldades, que vem as lutas, mas para cada luta Deus dá um livramento, para cada dificuldade Deus dá um escape, dá uma forma de nós fazer com que a palavra de Deus não pare, que a mensagem do Evangelho não seja estagnada. E nós estamos aqui nesta manhã, com muita alegria, para trazer a vocês um pouco da palavra do Senhor. E nós vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, um texto muito conhecido de todos os irmãos, de pessoas que não são crentes, mas conhecem essa história, onde Jesus aqui conta uma parábola, que é considerada como uma parábola do juiz iníquo, onde Jesus demonstra aqui uma demanda de uma certa mulher, de uma viúva, em relação a um ato de justiça que ela queria receber. Ela precisava de que fizesse justiça para ela, e Jesus mostra, mesmo naquela condição de um homem, de um juiz iníquo que não temia a Deus e nem respeitava os homens, ele agiu, ele fez justiça para aquela mulher. Imagine só, um homem iníquo que não obedece a Deus fazendo justiça, porque Deus, de uma certa forma, Ele controla todas as coisas, e o foco de Deus muitas vezes não é no ímpio, é no justo. E Deus muda as coisas para beneficiar e para livrar o justo. Deus trabalha assim. Diante da circunstância, diante das perseguições, diante dos atos de injustiça, Deus age pelo seu povo, Deus faz justiça para com o seu povo. Muitas vezes, usando ímpios, Deus faz justiça para com o seu povo. E nós vamos ler esse texto muito importante, onde diz aqui, e Jesus mostrando também o poder que existe na insistência, o poder da oração, a insistência em buscar a Deus, a insistência em apresentar a sua questão ao Senhor. E diz-nos a palavra do Senhor, o versículo 1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, aquele juiz não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, ainda que eu não respeito os homens,
Mas por causa dessa importunação, para que essa viúva não me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo que depressa lhe fará justiça. Até o versículo 8 na parte B. Então nós vimos esse relato de Jesus aí falando sobre atos de justiça. Um homem, um juiz, que é iníquo, ímpio, mas pela insistência daquela mulher, atendeu o seu pedido e fez justiça para ela. E uma questão que a gente pode observar nesse texto, aquela mulher não tinha nada a ver, ela não conhecia aquele juiz. Não existia laços de parentesco, de amizade, não existia. Aquela mulher era uma pessoa comum, era uma viúva, muitas vezes desprezada, mas não tinha nenhuma ligação. O juiz não tinha nada a ver com ela, absolutamente nada. E aquele juiz estava disposto a fazer qualquer coisa para ficar livre daquela importunação. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ficar livre daquela importunação. Agora, se você pegar, traçar um paralelo entre esse juiz e o nosso Deus, veja a grande diferença. Deus não age assim. Ele julga as causas daqueles que é seu, daqueles que lhe pertence, daqueles a quem ele ama. Imagine só a grandeza, a diferença do juiz de Deus, dos juízos de Deus, da misericórdia do Senhor, da sua infinita bondade, da sua vontade de fazer justiça para os seus pequeninos. Olha o contraste do juiz e Deus. E o Senhor Jesus Cristo fez um paralelo, dizendo: aquele homem injusto, talvez desonesto, que praticava muita coisa errada, que cometia muitos atos de injustiça, muitas vezes julgava causas injustamente, punia os justos talvez em suas sentenças. Mas aqui nós temos um Deus diferente, é um Deus que nós temos comunhão com Ele, é um Deus que nós conhecemos, é um Deus que nos tem como próximos dEle. Imagine só, meus irmãos. E via de regra, normalmente é o cliente que escolhe o juiz. Normalmente é assim, é o cliente que escolhe o advogado para defender a sua causa. Aquela mulher foi aquele juiz, escolheu aquele juiz, foi a ele para pedir socorro, pedir justiça. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, foi o justo juiz quem escolheu aqueles que são seus. Foi ele que nos escolheu para fazer justiça por nós. Então, meus irmãos, é importante nós entendermos a grandeza do amor e da justiça de Deus em benefício daqueles que são seus, daqueles que foram escolhidos por Deus, que foram escolhidos por Ele. Isto mostra, irmãos, que Ele nos amou, Ele nos comprou, Ele comprou a nossa causa, estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Ele nos comprou. E em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele fala que nós somos a geração eleita, Ele nos escolheu, nós somos o sacerdócio real de Deus, nós somos a nação santa, o povo adquirido por Ele. Imagine você ter um juiz que é seu amigo, um juiz que, de uma certa forma, ele interessa 100% por você, ele interessa por você. Eu acredito, irmãos, que os redimidos nunca estarão desamparados por Deus, certo? E no tempo oportuno, no momento de Deus, nós seremos atendidos. Seremos atendidos sim. Confie tão somente na promessa de Deus, confie na palavra do Senhor, confie nos recursos que Deus deixou para nós, confie na sua oração. Quando você se aproximar de Deus, creia que Ele existe e que Ele presenteia aqueles que confiam nele, porque Ele é um justo juiz e Ele nos ama. Nós sabemos, irmãos, que aquele juiz demorou a atender o pedido daquela viúva. Ele demorou. Ele, por um instante, ele relutou em não fazer justiça
para aquela viúva. Mas Deus, muitas vezes, parece que nós tenhamos a misericórdia de Deus, o agir de Deus por tardia, mas não. Nós devemos compreender que Deus é onisciente, Ele conhece o amanhã, Ele conhece o futuro. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus é infinito, Ele conhece todas as coisas antes que elas aconteçam, porque Deus tem essa característica, esta condição de conhecer o futuro. E muitas vezes esse sentimento de indiferença de Deus, que muitas vezes nós pensamos, ou estou orando, estou pedindo a Deus que Deus faça justiça, que Deus resolva os meus problemas, e Deus está tardando. Não, é muitas vezes nós que somos precipitados, nós aqui que não temos muitas vezes a conexão perfeita com Deus para entender que Deus está controlando todas as coisas. E no momento como estamos passando, um momento de dificuldade, de insegurança, um momento de insegurança, um momento de, muitas vezes, você percebe que existe muita injustiça no mundo. Mas saiba de uma coisa, Deus é justo e Ele está controlando essa situação. E muitas vezes esse tardar de Deus é em função da sua onisciência, porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver o exemplo de José. José foi injustiçado por seus irmãos. Bem antes de ser vendido como escravo por aqueles mercadores, José, ele já havia passado por várias situações de injustiça em relação aos seus irmãos. Mas ele permaneceu firme. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Ele sabia que Deus estava no controle daquela situação e que aquilo ali ia reverter em bênção e livramento para o seu povo. E ele teve a paciência de suportar todos aqueles momentos de aparente injustiça que ele estava sofrendo por seus irmãos, ao ponto de ser vendido como escravo, ao ponto de ser levado como escravo para o Egito. Mas ali, no Egito, aonde Deus foi cumprir na sua vida o seu propósito pela sua onisciência. Então, irmão, não desespere, permaneça firme, permaneça fiel ao Senhor, orando ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, devemos aproveitar esse tempo de espera para conhecer mais ao Senhor. Muitas vezes esse tempo que Deus passa, esse tempo da falta, parece do agir de Deus na nossa vida, do agir de Deus no mundo, parece que Deus nos esqueceu, parece que Deus está distante, parece que Deus abandonou este mundo. Não, meu irmão, aproveite esse tempo e vá conhecer mais o Senhor. Aproveite esse tempo e vai ler a palavra de Deus. Aproveite esse tempo de muitas vezes de angústia e se aproxime mais do seu Deus. Deus tem um livramento. E outra coisa, meus irmãos, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá em cima, é uma pátria celestial. Deus age, irmãos, no seu tempo. Deus age no seu tempo e devemos compreender isso. E muitas vezes, irmãos, percebemos que Deus já está fazendo justiça, mas muitas vezes nós vamos entender isso mais tarde. O que está acontecendo hoje, tudo que está acontecendo hoje, nós temos que entender que muitas vezes é Deus fazendo justiça. Temos que compreender os desígnios de Deus. O mundo está nas suas mãos, Ele controla todas as coisas. E muitas vezes daqui, 10 anos, 20 anos, se eu aqui não estiver, mas se os irmãos estiverem por aí, vão entender tudo que está acontecendo hoje. Toda essa situação, todo esse caos que sobreveio sobre esse mundo, vai ser compreendido e nós vamos glorificar a Deus por tudo isso. Deus está no controle de tudo, irmãos, nada furta ao seu olhar. Reconheça isso, meus irmãos. Mais tarde nós vamos compreender essas coisas. E eu quero finalizar aqui dizendo a você: creia que a sua causa, a sua pauta, o seu pedido, o seu clamor está nas mãos de Deus. E muito antes de você apresentar a Ele, Ele controla todas as coisas. Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós falar, de nós pronunciar. Ele já conhece a nossa vida. Ele sabe o que nós precisamos. E eu quero finalizar aqui dizendo a você, meu irmão: confia no Senhor, confia na justiça de Deus. Deus tem provado de várias maneiras que Ele é um Deus justo.
Ele age com justiça. E a justiça de Deus não tem nada a ver com o padrão de justiça do homem. A justiça do homem é comparada como um trapo de imundícia, como algo renegado. O homem falha. O homem por si só, ele não é justo. A justiça que o homem tem é quando ela está atrelada à justiça de Deus. Então creia, meu irmão, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa o resto por conta do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu irei orar neste momento, pedir a bênção de Deus para a sua vida, pedir a bênção de Deus para que Deus venha agir, venha falar aos nossos corações, mostrar a nós o que está acontecendo, revelar ao seu povo, para que o seu povo fique mais firme, para que o seu povo fique mais firme nessa rocha que é Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, neste momento, Senhor, eu quero pedir a bênção especial para todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo neste momento. Que o Senhor venha esclarecer a sua grandeza, a sua onisciência, a sua onipotência. Que o Senhor venha mostrar aos teus filhos, aqueles que te servem, para que eles possam demonstrar mais e mais confiança no Senhor. Que o Senhor venha demonstrar a eles que o Senhor está no controle de tudo. Nada furta aos seus cuidados, ao seu olhar. O Senhor tem um olhar minucioso aos aqueles que lhe pertencem. O Senhor olha de maneira minuciosa aos seus filhos, aqueles que te servem, aqueles que fazem a sua vontade. O Senhor está com os olhos fitos em nós. O Senhor está com os olhos fitos neste mundo, controlando tudo pelo poder que o Senhor tem, pelo poder que há em ti, por ser o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador deste universo. Nós acreditamos no Senhor, acreditamos nas tuas providências, e abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja. Senhor, entra com providência na vida daqueles que estão sofrendo neste momento, passando por perdas, Senhor. Mas o Senhor tem propósito com tudo que acontece neste mundo. O Senhor tem propósito com tudo que se move nessa terra. O Senhor está no controle, Senhor, agindo, Senhor, e fazendo que o seu nome seja glorificado mais e mais. É a nossa oração e a nossa petição. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.